Oi, gente. Eu vou fazer hoje um relógio para ensinar a criança a ver a hora em relógio analógico, que é aquele de ponteiro. Isso daqui são aqueles cachepôs de planta, sabe? Quando a gente compra planta decoradinha, e aí eu acabo guardando, depois eu fico só com a planta no vasinho de plástico mesmo, e isso aqui eu acabo guardando para poder fazer alguma coisa, né? Que nem agora. Aí, eu vou usar esse branco aqui para ficar mais legível. Para fazer o círculo do relógio, eu vou usar um pote, que é para ficar bem redondinho. Mas você também pode usar um compasso, alguma coisa assim. Aí, tem que ser um pote que caiba no espaço que você quer fazer, né? Que nem esse aqui. E aí, eu vou usar ele para poder recortar. Para fazer a marcação, eu seguro bem. Deixa eu ver se dá para enxergar. É que eu seguro bem ele no lugar e faço a marcação usando ele de base e assim fica bem redondinho. Ó, fiz aqui a minha marcação, aí eu vou recortar. E aqui a gente já tem a base do relógio. Para fazer o ponteiro, um ponteiro maior e um menor. Aí eu vou e corto daqui mesmo, 2 tiras. Meço mais ou menos aqui. E corto só uma pontinha para ficar assim. E o maior, faço um pouquinho maior que esse aqui. Começo aqui, ó. Corto aqui. E aqui eu faço a pontinha. Só isso, bem simplesinho, tá vendo? E aí dá pra identificar. Aí, pra achar o meio desse círculo aqui, o que que eu vou fazer? Fica mais perto. Eu vou vir com a régua, vou colocar ela aqui no cantinho e aqui, ó. Ele deu 10 centímetros. Aí, eu venho com o lápis e marco no meio, 5. Viro pro outro lado. Eu já sei que aqui é o 5 daqui pra cá. Então, aqui eu vou ver o 10 aqui de novo. E deixo a régua bem na linha. E só vou marcar aqui, ó. Esse aqui é o meio do meu relógio. Então, aqui eu vou fazer já um furinho, que é onde eu vou prender os ponteiros. Fazendo esse furinho, o que que eu vou fazer também? Eu vou marcar aqui um pontinho com essas canetas que é de escrever em CD, mas se você tiver aquelas canetinhas de Bobbie Goods, também funciona. Aí, aqui eu marco um pontinho e um pontinho, que aí eu vou saber que ali é o 12 e aqui embaixo é o 6. Aí, mesma coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Assim. Aí, tá mais ou menos aqui, ó, um pontinho, o outro pontinho aqui, eu vou marcar outro pontinho pra ser. Aí, depois que eu achei os 4 pontinhos, ó, 1,
2, 3, 4, que aí é 12, 3, 6 e 9. Aí eu tento achar mais ou menos aqui e aqui, ó, pra dividir esse aqui, pra ser o 1, o 2. Então, eu vou já marcar aqui, ó, mais ou menos aqui e aqui. E esse aqui eu vou marcar mais ou menos aqui, aqui, aí vou girando e vou achando. Aqui eu tenho um e outro, aí marco mais ou menos aqui e aqui. E por último, tem aqui e aqui um pontinho, eu marco aqui e aqui. Aí aqui eu já tenho, ó, as 12 marcações, certo? Com as 12 marcações é só escrever os números. Para escrever os números, deixa eu sentar, vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se dá para vocês verem bem. Tá? Aí aqui, ó, eu vou colocar, nesse aqui eu vou colocar 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E para facilitar, eu também acho legal colocar os tracinhos entre os números, que é para os minutos. Aí, para os tracinhos entre aqui, eu vou virar aqui para mim, ó, e aqui eu marco. Eu sei que aqui é um, aqui é outro, então aqui tem que caber 4 tracinhos. Vou dividir. 1, 2, 3, 4. Aí vai virando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim eu vou fazendo. É para quando as crianças forem contar os minutos, elas terem esse apoio aqui. E aí elas contam, para saber quantos minutos tem. Lembrando que o pontinho que tá aqui, ó, ele também vai ser considerado um minuto. Só que ele é um minuto do número, né? E aí, na hora de contabilizar os 60 segundos, ele também é considerado um, um pontinho aqui, ó. Mais pontinho, né? Aí, por último, esse. Ah, se quiser fazer colorido, pode fazer colorido. Se tiver essas canetinhas coloridas, quiser fazer maior. É que o que eu tinha aqui, para poder fazer bem bonitinho assim, ó. Era esse daqui. Aí, aqui, ó. Ó, ficou bem grande. Eu vou até diminuir um pouquinho. Diminuir um pouquinho de lado também pra ele ficar mais fininho. Não pode deixar muito fininho, porque eu vou ter que furar pra prender, né? Então, se ele ficar muito fininho, ele não vai ficar com um furo seguro. Esse aqui eu deixo um pouquinho só mais fininho também. Aí. Aí, pra prender, do mesmo jeito que eu fiz o furo aqui, com o lápis, eu vou fazer o furo aqui. Cuidado pra não se machucar, né? Aí faz o furinho. Vai fazendo os girinhos assim, ó, e ele vai furar. Aí, ó, ficou o furinho. Mesma coisa aqui. Vai girando devagarzinho. Não aperta muito pra não machucar o dedo. E põe o dedo aqui por baixo, só pra ele não rasgar o papel. Vai fazendo devagarzinho que vai. Ó. Furou os dois? Aí, a gente vai colocar aqui. Pra colocar aqui, vai precisar de um Opa, vai precisar de um barbante. Esse barbante aqui, ele é um pouquinho fininho, mas pode ser o barbante que você tiver aí. Vou pegar um pedaço do barbante. E isso daqui são botõezinhos, esses botõezinhos que a gente compra em casa de linha, ó. Tem uma argolinha atrás. Mas também pode ser feito com essas pérolazinhas, sabe? Que tem o furinho. É só pra poder segurar aqui, ó, no lugar. Porque se não tiver isso aqui, não vai segurar lá. Até pode ser que segure, né? Mas é o jeito que eu sei fazer. E aí, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu passo aqui por trás.
Tô usando o lápis aqui pra empurrar, que o buraco ficou bem pequenininho. Aí, ó. Passei aqui por trás. Aí, ó, vou posicionar. Primeiro eu vou posicionar o ponteiro mais fininho. Como eu quero que ele dê contraste, eu vou usar assim, ó. Ele com o ladinho marrom, que é o do papelão. Mas se você quiser fazer com uma outra cor, pode também. É legal que dê contraste pra não ficar branco no branco assim, pra facilitar a visualização, né? Eu vou colocar aqui por trás desse e por trás desse. Por último, eu vou passar aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom. É, o furo ficou pequenininho. Teria que ser um furo um pouquinho maior pra poder aceitar esse negocinho aqui. Aí, ó, só aumenta aqui um pouquinho o furo. Dos dois. Ó, pra poder passar essa argolinha aqui, senão ela não vai passar, vai ficar pra fora. E aqui também. Isso vai ser conforme o que você tiver aí na sua casa. Se você tiver uma pecinha um pouquinho menor, aí o furinho fica do jeito que você tiver aí. Passo aqui, ó. E aí, eu vou voltar com ele aqui pra dentro do buraquinho que eu já fiz. Fazendo o caminho inverso. Passo primeiro um. Depois, eu passo pelo outro. Ó. Sempre tomando cuidado pra linha que você passou antes, tá aqui, tá? Que senão você vai perder aqui o que já fez. E aí, passa aqui. Passou tudo, é só puxar. Ficou. Beleza, ficou, ó. É que eu consigo movimentar eles sozinhos, ó. Aqui, pra arrematar isso aqui, eu vou colocar de um lado das perninhas. Aí, deu certo. De um lado das perninhas, eu vou colocar uma pérolazinha. Isso. E do outro, nada. Pra quando eu der o nó, a pérola segurar tudo aqui no lugar. Que eu vou fechar bem esse nó, deixar bem apertadinho. Pode ser até uma pedrinha menorzinha, né? Aí, dei um nó bem firme, venho aqui e corto o excesso. E aqui na frente, ó, eu tenho um reloginho. Posso marcar aqui pra ele o horário. Ó. Os ponteirinhos, eles vão mexer independentes. E aí, eu tenho um reloginho de treino, né? Um reloginho pra criança poder brincar e aí ir vendo as horas com um reloginho analógico. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por ficarem até aqui.